A história do Brasil é uma história estranha. Ela não funciona como outras histórias que nós conhecemos, como as histórias dos países da América Hispânica ou a história dos países europeus ou dos países asiáticos. É uma história que tem vários problemas, vários complicadores e certos mistérios que ainda não foram totalmente solucionados pelos historiadores. É verdade que se começou a fazer história do Brasil há muito pouco tempo, ou tentar estudar ou entender o que isso foi, o que isso realmente significa. Mas a verdade é que no Brasil de hoje, quando nós vivemos uma sociedade como a do Brasil e com todos os seus problemas e dificuldades e tragédias de uma forma geral, e grandezas também, fica muito difícil entender o que se passa, o que ocorre, sem que nós retornemos ou tentemos encontrar em algum lugar do passado as raízes, os fundamentos do desenvolvimento das coisas a ponto de terem chegado aonde chegaram. Então, embora seja uma história estranha e até certo ponto misteriosa, a história do Brasil ela tem que ser estudada principalmente pelos brasileiros para que nós possamos chegar a algum entendimento, alguma percepção de por que as coisas são como são. E principalmente, e esse é um sonho antigo dos brasileiros, tentar, a partir desse conhecimento, fazer alguma proposta que possa minorar ou resolver os impasses, ocasionar alguma transformação, se isso for possível. Então, quando nós falamos da história do Brasil, é evidente que temos que remontar ao período colonial, porque é no período colonial que as principais linhas de desenvolvimento da sociedade brasileira são estabelecidas. Quer dizer, é naquele momento, naquela sociedade, naqueles combates, naqueles confrontos fundadores, nas relações econômicas que foram estabelecidas ali, que se estabeleceram as bases a partir do qual todo o desenvolvimento posterior foi sendo realizado. Então isso é importante, porque embora depois do período colonial, depois desses séculos iniciais, muita coisa tenha acontecido em termos de modernização, em termos de transformação, quer dizer, o Brasil se industrializou, o Brasil se urbanizou, o Brasil se tornou um país com fronteiras definidas, foi uma coisa importante, né? Apesar de tudo isso se tornou uma república também, uma monarquia, depois uma república. Tudo isso foi, em grande parte, o desenvolvimento de relações prévias, de coisas que já existiam naquela época, coisas que aconteceram naquela época e que foram se adaptando a novas realidades. Então, quando se estuda o período colonial, você está estudando os fundamentos. E é muito interessante isso, porque o Brasil, ele já começa com... Existe um problema que não é... Muita gente pode achar que não é tão relevante, mas tem um significado, que é o próprio nome do país, né? A própria denominação do Brasil é uma denominação complexa. Ela não foi uma denominação controlada, né? Ninguém iniciou o processo achando que isso, ou denominando isso Brasil, ou não havia qualquer nome prévio a isso. O nome Brasil foi um nome que foi se impondo à região de uma forma imprecisa, né? Foi aparecendo simplesmente nos documentos até o momento em que alguém no Estado português decidiu chamar isso Estado do Brasil. Mas o nome Brasil tem a ver com conflitos fundadores da sociedade brasileira. Tem a ver com as atividades econômicas que eram realizadas aqui e com o significado dessas atividades econômicas no conjunto maior da economia portuguesa ou da economia global da época. Como se sabe, né, todo brasileiro aprende isso na escola, o nome Brasil é derivado de uma árvore, que é chamada comumente de pau-brasil. Essa árvore, ela produzia uma tinta que tinha um prestígio imenso no mercado internacional da época. O nome Brasil para essa tinta era um nome já conhecido, mas o que acontecia antes, né? Esse tipo de tinta vermelha vinha de lugares da Ásia e vinha de outras plantas. O produto, o pau-brasil, era uma planta diferente que tinha sido descoberta aqui, cuja tonalidade
Era diferente de outras tonalidades vermelhas conhecidas no mercado da época, no mercado internacional. Nós estamos falando aqui do século XVI, no mercado do século XVI, no mercado da Europa. Essa tintura era fundamental para atingir tecidos caros, luxuosos, cortinas, roupas que as pessoas usavam na época. E aquela tonalidade específica do pau-brasil entrou no gosto das pessoas. Isso é uma coisa, isso nós estudamos e conhecemos muito. Mas, na verdade, o nome Brasil, para designar algum tipo de espaço, de lugar existente, já era um nome conhecido muito antes do descobrimento, né, da América. Existiam lendas irlandesas antigas que acreditavam na existência de uma ilha que se chamava Brasil. Isso eram lendas célticas, celtas, não tinha nada a ver propriamente com a tradição latina ou românica. E muitos navegantes no século XVI buscavam essa ilha Brasil, que era uma ilha meio nebulosa, misteriosa, era uma coisa mítica, né? Procuravam ela primeiro no Atlântico Norte, depois no Atlântico Sul, depois nos Açores, né, em outros lugares do Atlântico. Então, o nome Brasil, ele aparece, inclusive, designando o continente do Brasil, primeiro, como nos mapas antigos, né, primeiro como uma área que englobava a América como um todo e chegava à Antártica. Então, antes mesmo de se falar de pau-brasil, já se falava de um lugar chamado Brasil. Então, isso reforçou a ideia de que o Brasil ele era alguma entidade que representava uma commodity, um produto, e também alguma coisa anterior que as pessoas acreditavam que existia no passado. O nome Brasil ainda tem uma outra conotação que é mais relevante para nós que estamos aqui estudando as origens dos problemas do Brasil, que é o fato de que em torno do pau-brasil, em torno da extração do pau-brasil, se construiu um tipo de relação política, econômica, social, que vai marcar definitivamente a história das populações que aqui vivem, que aqui viviam e passaram a viver. Os comerciantes de pau-brasil, eles vinham para cá e estabeleciam um sistema de trocas muito rudimentar, no qual toneladas de madeira de pau-brasil eram trocadas por espelhos, contas, objetos de ferro, facas, anzóis e machados com os índios. Essa relação era uma relação muito passional, era um tipo de comércio no qual nenhum dos dois lados tinha uma visão clara do valor das coisas que estavam sendo comercializadas. Quer dizer, para os europeus era claro que trocar uma conta, um espelho, pelo pau-brasil era um negócio fabuloso, porque o investimento inicial para a troca era mínimo e o ganho que eles tinham com a tinta era gigantesco. E para os indígenas, a mesma coisa. Eles achavam que trocar toneladas de pau-brasil ou dizimar áreas inteiras de floresta era altamente compensador para ter machados, facas, porque a gente tem que considerar que os índios naquela época aqui no litoral da América Portuguesa viviam numa situação de pedra, né? Eles trabalhavam instrumentos de pedra, que se relacionavam de uma forma muito predatória, todos os dois. Um eram os brasis, como se chamava na época, ou seja, os índios cortavam a madeira e traziam essa madeira para ser entregue nos portos, né, para os navios que aqui passavam. Os brasis eram os índios. E o outro segmento, outro grupo social, eram os brasileiros. Os brasileiros eram os comerciantes de pau-brasil. Eram aquelas pessoas que faziam esse tipo de negócio. Então, o Brasil tem essa origem específica. Esse nome é uma origem um pouco misteriosa e complexa, o nome. Traduz uma relação social de muita complexidade e de uma certa violência e predação. E os brasileiros, ou seja, eram exatamente os vetores europeus desse comércio. Mas o nome original da terra, e aí muitos nos séculos posteriores, pelo menos até o século XVII ainda se falava muito sobre isso, muitos lamentavam que o nome tivesse desaparecido. O nome original da terra, como se sabe, era Terra de Santa Cruz. Foi esse o primeiro nome que Cabral deu à terra que ele achou. Então, a origem do nome Brasil
diz muito, ou alguma coisa, né, melhor dizendo, sobre o que vai ser a sociedade posterior. Era uma sociedade muito voltada para a extração de produtos da terra, muito pouco preocupada com a terra em si, né, e aonde todos os produtos que aqui eram extraídos iam para fora. Os vínculos que os Brasis e os brasileiros criavam no decorrer desse processo eram vínculos totalmente ligados à predação, basicamente. Totalmente ligados à predação, sem muitos vínculos éticos, inclusive com o litoral. Como a gente sabe, os Brasis desapareceram ou foram absorvidos e quem sobrou foram os brasileiros. Quando a gente fala dessas relações, no princípio da colonização, como relações predatórias, relações muito difíceis, porque não havia controle, não havia uma autoridade moral, né? O processo de colonização do Brasil, ou de ocupação do Brasil, não é como o do México, por exemplo, aonde Hernán Cortés, ele e os espanhóis que o seguiram, encontraram uma estrutura política, social, pré-existente, sobre a qual estabeleceram algum tipo de controle, um controle maior ou menor, tirânico, violento, o que seja, mas a administração colonial espanhola se somou, se colou, estabeleceu algum tipo de sintonia com a administração anterior azteca, no caso do México. E aí você tem uma articulação, que é uma articulação que explica muitos problemas do México, ou muitas soluções também que o México encontra, né? Existe uma história, uma tradição de articulação de autoridade. São sociedades, tanto a sociedade azteca quanto a sociedade espanhola posterior, são sociedades muito voltadas para o respeito à autoridade. E quando a gente fala respeito à autoridade, nós estamos falando de algum tipo de respeito ou consideração com o bem comum, já que o papel da autoridade, qualquer uma delas, é sempre, de alguma maneira, estabelecer parâmetros gerais de funcionamento. E no caso específico do Brasil, nós não encontramos isso em momento nenhum, no princípio. O princípio, a gente bota aí 50 anos de colonização, pelo menos até 1549, 50 anos, é de total ausência de uma autoridade específica nesse litoral. Todas as tentativas que foram feitas, as capitanias hereditárias, por exemplo, que foi de estabelecer algum controle, algum domínio, algumas funcionaram, Duarte Coelho, etc., mas circunstancialmente. A maior parte das pessoas que viviam no litoral viviam como Brasis ou brasileiros. E as relações, elas tendiam a uma perda gradual e constante do sentimento de autoridade. Havia uma desordem muito grande ao longo do litoral. Muitos cronistas, viajantes, pessoas que estiveram por aqui nos primeiros 50 anos da ocupação do Brasil, chamam a atenção, por exemplo, sobre como os europeus que aqui viviam, e naquele primeiro momento eram portugueses, mas você tinha todo tipo de gente que andava aqui, porque Portugal não tinha condições de ficar controlando esse litoral de uma forma intensa, né? Muitos franceses, muita gente. Todos chamam atenção para o fato de que essa gente se misturava com os índios, né? Virava índio. E virar índio é uma coisa, não é você passar a viver exatamente como um índio. Era estabelecer um meio caminho entre aquilo que nos índios era interessante a esses europeus e aquilo que nos europeus era interessante no tornar-se índio. E isso, então, não era propriamente alguma coisa que pudesse ser entendida como moral, mesmo dentro da lógica indígena. Representava uma desagregação de estruturas sociais indígenas, sem que necessariamente você tivesse o reforçamento de uma forma de ser europeia. Então, essa era uma situação bastante complicada, né, do ponto de vista moral ou ético. As pessoas, principalmente os europeus, eram muito movidos
por uma espécie de relativismo moral, ou seja, eles acreditavam que eles estavam ali, tinham que ter prazer naquilo e nessa região, nessa terra, isso era possível. Os meus interesses pessoais se sobrepunham a qualquer interesse coletivo. E no caso dos índios, de certa forma também, porque para os índios ter acesso a esses instrumentos de ferro que eram absolutamente revolucionários, porque permitiam a eles superar uma etapa lítica, né, de pedra, de instrumentos de pedra, e passar para uma estrutura de ferro, que ampliava enormemente a capacidade de produção, permitia aos índios que eles agissem de qualquer forma, na verdade. E havia uma outra questão também de fundo moral, que dizia respeito à própria maneira como europeus e índios entendiam, por exemplo, o sexo ou as relações afetivas. Quando se dizia que no Brasil não havia pecado, que o pecado da carne não era pecado no Brasil, era porque realmente a palavra pecado não existia na língua brasílica e nem existia qualquer palavra na língua dos Brasis, né, nas línguas indígenas. Na maior parte do litoral, os tupinambás, pelo menos no litoral mais frequentado, não havia qualquer palavra que dissesse sobre uma determinada atitude humana que deva ser condenada moralmente. Então, esse primeiro momento era um momento de muita desorganização, de muita desordem, mas de muita ausência de autoridade como um todo. E isso tem um peso importante na história do Brasil. A relação que vai ser estabelecida com a autoridade no Brasil sempre será cerimonial, né, e de difícil construção. Só a partir de 1549, na verdade, quando você tem a chegada do primeiro governador-geral, e aí com ele vem também a Companhia de Jesus, os jesuítas, é que o governo de Portugal tenta estabelecer uma lógica de ocupação do país que coloque em relevo a autoridade, ou mais do que isso, muitas vezes, que coloque em relevo uma lógica de funcionamento da sociedade na qual aqueles agentes altamente individualizados, altamente relativistas do ponto de vista moral, passassem a aceitar o coletivo como horizonte. Ou seja, que passassem a aceitar que devam existir leis que sirvam para todos, que deve existir uma autoridade que controle as coisas, que eu individualmente devo me submeter a alguma coisa maior que não eu mesmo, e por aí vai. Todo o esforço que se faz da administração portuguesa a partir de meados do século XVI é nessa direção. Você tem pensadores, no entanto, já em 1600 e pouco, como o Frei Vicente Salvador, que escreveu uma primeira história do Brasil naquela época, uma reflexão sobre o Brasil. Ele dizia que o problema do Brasil era que, apesar de todos os esforços nessa direção, as pessoas no Brasil não eram repúblicos, como ele dizia. Ou seja, as pessoas, isso ele está falando já em 1610, as pessoas realmente olhavam mais os seus próprios interesses, sempre, do que os interesses coletivos. Ele conta uma história muito interessante, o Frei Vicente Salvador, de que ele recebeu aqui no Rio de Janeiro, isso era na época da União Ibérica, né? A União Ibérica foi de 1580 a 1640. Um religioso que veio da Argentina e que passou aqui por Salvador, na verdade, né? Não Rio, por Salvador, e se hospedou com ele, ou esteve com ele. E o cara perguntou, queria comer, eles foram preparar comida para ele, ele pediu várias coisas, frango, ovo. E aí o bispo observou que isso foi providenciado, mas não existia em nenhuma loja ali de Salvador, em nenhum mercado, um lugar onde eles pudessem comprar esse frango ou esses ovos. Não havia no mercado, ninguém encontrou nada. E aí explicaram a ele que aqui no Brasil, ali em Salvador pelo menos, ele tinha que comprar essas coisas nas casas particulares. E aí eles foram numa casa específica, particular, onde compraram frango, compraram ovo. E o Frei Vicente Salvador conta essa história para chamar a atenção para o fato de que não havia nenhum interesse, nenhum tipo de estrutura que privilegiasse o público. Tudo era privado, tudo era da porta para dentro, né? Ele comentava, então, que apesar dos esforços, em 1610 era muito claro
a individualidade, o individualismo, o egoísmo dos agentes políticos e uma resistência muito grande à autoridade e às leis. Então, quando nós falamos disso, nós estamos levantando um problema central, que é um problema que tem implicações morais, na verdade, e éticas. Muito tempo depois, quando começar a se teorizar sobre qual é o problema essencial do Brasil, muitos autores vão, de diferentes maneiras, tratar sobre isso. Embora as opiniões até pareçam divergentes, desses autores, divergentes entre si, você observa que todos eles tratam do mesmo problema. Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, que é um historiador do princípio do século XX, ele vai escrever um livro chamado Raízes do Brasil, aonde ele vai cunhar o conceito do homem cordial, do brasileiro como um homem cordial. É o que vem a ser isso. Na opinião dele, é um ser humano extremamente egoísta, ou extremamente voltado exclusivamente para as suas razões pessoais, que tem uma dificuldade imensa de aceitar padrões sociais gerais que possam servir de padrão para a sua conduta. A cordialidade é uma forma que ele encontra exatamente para tentar escamotear qualquer sujeição da sua vontade a valores centrados no bem comum. Então, essa percepção de que o brasileiro tem essa dimensão não pública, essa dificuldade de perceber o público, é uma dimensão que o Sérgio Buarque anotou e outros também. Viana Mugge escreveu um livro também extremamente relevante, importante, Bandeirantes e Pioneiros, no qual ele compara a colonização no Brasil e a colonização nos Estados Unidos. E ele é muito claro assim, em dizer que o brasileiro, e aí a gente entende o brasileiro como descendente direto do brasileiro que comercializava o pau-brasil, o brasileiro, ele tem, e aí o exemplo dele é o Bandeirantes, ele é um agente, um indivíduo, um grupo social, né, que age movido principalmente por ter as coisas. Ele quer tê-las, usá-las imediatamente ou mandá-las para fora. É extremamente predador, individualista. E ele diz que, ao contrário, né, a colonização nas 13 colônias dos Estados Unidos, que depois se transformaram nos Estados Unidos da América, desde o princípio, esse processo de ocupação foi marcado pela construção de elos, de vínculos, de estruturas sociais coercitivas, né, que exerciam alguma autoridade ou algum controle sobre o indivíduo. Sempre as pessoas se viam como, de alguma forma, submetidos a uma coisa maior lá nos Estados Unidos. E ele chama atenção para isso, que não era Estados Unidos ainda, nas 13 colônias, de que lá isso tinha um componente espiritual importante. E ele diz que aqui no Brasil, ao contrário, a questão religiosa não era tão relevante assim. E, de fato, como nós vamos poder observar, do ponto de vista religioso, havia uma confusão religiosa no período colonial, uma confusão expressiva, que a Companhia de Jesus tentou resolver. E grande parte do estudo do período colonial é o estudo do conflito da Companhia de Jesus, enquanto agente construtor de uma religiosidade forte, contra todos os movimentos erráticos, divergentes, desarticuladores, que são próprios desse tipo de economia colonial, fundada no império ou no domínio do predador.